Tete a Tete com a verdade. Falou, tá gravado. O Arapuã Verdade de hoje tem a honra, a gratidão de conversar com o presidente regional do Tribunal TRE da Paraíba, o desembargador Joás de Brito, que já está no link com a gente. Você pode acompanhar pela Arapuã, pelas redes sociais ou pela televisão, TV Miramar. Muito boa tarde, desembargador Joás de Brito. Boa tarde, Gutenberg Cardoso, Luiz Torres, Cleilson Júnior e ouvintes que nos acompanham pela rede Arapuã de televisão e rádio. Agora sim, desembargador, agora sim, Som, presidente. imagem, Som, imagem, 100%. ok, registrado. Bom, os assuntos, como eu costumo dizer, são muitos e variados, mas deixa eu começar a partir das eleições de 2020, presidente. Ainda tem muita ação para ser julgada em relação aos resultados das eleições de 2020, do ponto de vista não dos resultados, mas dos procedimentos dos vitoriosos, porque quem assumiu em janeiro ainda tem muita ação que pode modificar resultados e punir aqueles que eventualmente venceram as eleições? Veja só, o que nós temos agora em julgamento, e tem sido uma constante nas últimas sessões do TRE, são os julgamentos sobre as prestações de candidatos eleitos, a prestação de contas dos candidatos eleitos. Isso já está sendo apreciado e julgado pelo TRE. Eles tinham um prazo, efetivamente, esse prazo foi elastecido até por conta dessa pandemia, que dificultou um pouco a questão das prestações de contas, mas já estamos analisando. As questões das AGEs, se tiver, ou AIMES, se existirem lá no primeiro grau, elas têm que ser processadas no primeiro grau para chegar ao segundo. Certamente deverão surgir algumas ações para serem julgadas, mas não agora. Desembargador, o voto impresso está sendo o tema e tem um consenso hoje em Brasília, na comissão que analisa o voto impresso, botar para votar o mais rápido possível. A base governista ficou com maioria nesse assento da comissão. Qual a leitura que o senhor faz? Sendo aprovado pelo Congresso, teremos no próximo ano a possibilidade de colocar em prática essa ideia tanto defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que o Congresso vota agora? Olha, existem fatores que vão ter que determinar essa situação, se vai ser possível ou não implementar. Se for aprovada a emenda constitucional que está tramitando no Congresso Nacional, o custo é muito elevado, então vai depender também de orçamento. Se não tiver orçamento, não temos como fazer. É uma questão que envolve uma cifra muito alta. As informações que tenho, inclusive do TSE, são de que seria necessário bilhões, eu não sei o quanto, mas uma quantia muito elevada para poder conseguir uma impressora que se acoplasse à urna eletrônica e pudesse, na verdade, emitir esse voto. E eu gostaria de esclarecer aos ouvintes que esse voto não é levado pelo eleitor. Ele a ideia que surge é essa, numa tela transparente apareceria o que ele votou, esse voto seria cortado e inserido numa urna, sem que houvesse toque por parte do eleitor no voto. Não haveria, um voto seria impresso, mas não haveria nenhum contato do eleitor com esse voto. É uma questão que envolve uma cifra muito alta e eu não vejo, sinceramente, necessidade. Eu tenho cada vez mais, Gutenberg, Luiz Torres, Cleilson, cada vez mais eu tenho a convicção da segurança dos resultados das nossas urnas. Elas são muito seguras, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, recentemente, por ocasião dos 25 anos das primeiras urnas eletrônicas surgidas no Brasil, que foram em 1996, o presidente Luiz Barroso, do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, fez um videozinho muito curto, de 3 minutos, que explica muito bem como é que funciona e a segurança que tem as urnas eletrônicas. Eu não sei se vocês sabem, mas já houve anteriormente esses testes com o voto eletrônico. Eu fiz até uma pesquisa para poder trazer informações mais concretas para os ouvintes. Nós tivemos impressora acoplada em 98. Aí em 96 iniciou com 57 municípios. As urnas eletrônicas foram apenas para as capitais e municípios com mais de 200 mil habitantes. E aí tinha uma impressora acoplada, mas não funcionou muito bem. Quando estava um travamento na impressora, havia uma confusão muito grande. E aí, em 98, o voto impresso foi abolido. Voltou em 2002, já com outro tipo de impressora, que era chamada de módulo de impressora externa. Em 2004, viu que não dava certo, havia
problemas técnicos que não valia a pena. Em 2004 ela foi abolida e agora volta-se de novo ao tema e à discussão. Eu acho, sinceramente, desnecessário e um custo muito elevado para um país que vem sofrendo muito com essa pandemia. Presidente, eu ia exatamente lhe perguntar qual a sua opinião, para além da dificuldade financeira, se não houvesse, por exemplo, qual seria a sua opinião em relação à questão de ser contrário ao o voto impresso, quer dizer, a expressão impressa do voto. Mas você já declarou aí e declinou os argumentos. Então, mas eu lhe pergunto, apesar disso, apesar de vários anos do uso da urna eletrônica no Brasil, com reconhecimento inclusive internacional da sua eficácia e eficiência, a palavra do presidente Jair Bolsonaro acaba colocando sob suspeição todo esse sistema, quando ele naturalmente disse que em 2022 não encararia um resultado satisfatório se não houver essa expressão do voto impresso. Ou seja, o sistema colocado em suspeição a partir do presidente Jair Bolsonaro, que está no poder e vai para a reeleição. Não tem como as instituições chegarem, os chefes de instituições chegarem a um acordo nesse tema e nesse debate especificamente, enfim, mostrando ao presidente que não haveria essa necessidade do voto impresso, porque se isso não acontecer, me parece que o debate da suspeição se manterá até 2022 e colocará, como eu estou dizendo, em xeque a lisura do sistema. Eu acho, Luiz Torres, que isso vai ser um complicador. Tem fatores aí, por exemplo, eu vou citar um exemplo, que eu li sobre essa matéria, inclusive agora o TSE vem publicando inúmeras notícias sobre isso. Eles alegam 3 fatores que não seriam convenientes para o voto impresso. Um deles, eu já disse, que é o fator econômico, como falei, o valor é muito elevado. Um outro fator técnico é a questão se houver algum travamento, que é comum em impressora haver algum problema técnico. Nesse caso, haveria quebra do sigilo, porque o técnico teria que abrir para verificar e quebraria o sigilo do voto daquela pessoa. Isso facilitaria, isso eu estou trazendo argumentos que eu vi no site do próprio TSE. Traria, mas talvez mais facilidade até já que vai ser quebrado esse sigilo, poderia até se comprar mais votos. Sim. Que é uma prática que eu espero que acabe nesse país. Um outro aspecto é o fator humano. Vamos dizer que haja um pedido de recontagem. E se tiver alguém ali que queira beneficiar o candidato A ou B, basta ele tirar uma das cédulas qualquer, ou eliminar uma das cédulas, e aí essa recontagem não vai bater com o voto eletrônico. Isso vai criar uma confusão muito grande. Aí a suspeição vai aumentar muito mais. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, e eu tive como advogado, de participar de eleições do interior, quando era urna de lona. Urna de lona. Se os fiscais não tivessem muito atentos, tinha mesmo às vezes que eles preparavam fiscais só de um partido para beneficiar, até se estava em branco para deputado, já se preenchia o deputado da região. Isso aconteceu muito. Isso era uma coisa que acontecia na prática. Você pegava, às vezes, tinha que recontar aqueles pacotes que o cara dizia que tem 10 votos para deputado fulano, para governo, para prefeito, tanto, 10, e fazia um pacote de 10, muitas vezes você estava inserindo ali votos em branco, votos nulos, e se você não tivesse aquela fiscalização muito, muito presente, era uma dificuldade muito grande. Tem um fator humano também que vai ser necessário quantas pessoas para recontar esses votos numa eleição para presidente da República. Então isso é que vai gerar muita suspeição. Eu sinceramente, defendo veementemente as urnas eletrônicas. Eu tenho cada vez mais convicção dos acertos dos resultados das urnas eletrônicas, tanto é que em 25 anos de vida, até hoje não houve nenhuma comprovação técnica de que haveria fraude nas eleições através das urnas eletrônicas. Não houve nenhuma comprovação. Presidente, agora avançando no processo atual, que sempre vai a cada ano se aprimorando, sempre tem novidades para as eleições do próximo ano. O que é que a gente já pode avançar na celeridade, que já é grande, do processo das eleições futuras? O TRE tem feito, o TRE da Paraíba, o TI e o pessoal do TSE, porque isso vem de cima para baixo, né? Vocês sabem que, na verdade, é uma movimentação de cima para baixo. O TSE implanta os sistemas eletrônicos que deseja utilizar e sempre tem novidades. Vem evoluindo, vocês viram que evoluiu com a biometria,
a biometria foi feita, nós tivemos que paralisar a biometria por conta da pandemia agora, mas a biometria já foi um sistema para dar maior segurança. Então, a evolução das urnas, eu não sei se vocês sabem, nós tivemos 12 modelos de urna até hoje, 12. Chama de modelo, na verdade, tecnicamente são modelos. Eu fui, inclusive, ler esse material para poder esclarecer melhor essa situação. Nós tivemos o modelo 96, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. O último modelo que nós tivemos de urna eletrônica foi 2015. Cada modelo desse, eles eram investidos no sentido de aprimorar cada vez mais a urna eletrônica. Aparentemente, a face dela, ela parece ser a mesma urna, mas, na verdade, internamente, os programas, os softwares, são cada vez mais sofisticados. Pra vocês terem uma ideia, nós temos 30 barreiras que impedem a quebra de qualquer sigilo dessa... Tem 30 barreiras de proteção dentro da urna. Então, o sistema cada vez mais sofisticado de criptografia. Então, eu não vejo, sinceramente, eu acho que é até um retrocesso tentarmos implantar o voto por papel, né? No caso, o voto sem ser apenas o eletrônico. Presidente, e sobre calendário? É claro que é difícil fazer projeção no mundo desse de pandemia, mas falando em termos de agenda e de roteiro que se pretende, o calendário para 2022, a perspectiva de se retornar o calendário, enfim, normal, ou se trabalha já com a abertura da janela que a pandemia pode adiar como fez em 2020? Essa questão é muito difícil de se responder. Você está me fazendo aquela famosa, me deixando uma sinuca de bico, porque isso vai depender não de nós, vai depender da evolução da pandemia, na verdade. Você veja que está se falando agora em uma terceira onda. Nós continuamos trabalhando remotamente. Eu estou fazendo todas as sessões, tanto no TRE quanto no próprio TJ. Hoje, inclusive, eu vou ter sessão logo mais, às 14 horas, eu terei sessão no TJ, no Tribunal de Justiça, de forma remota. Estou atendendo os advogados por via remota, por WhatsApp. Quer dizer, então, a gente não tem como prever essa situação. Eu não sei até quando isso vai continuar. Nós tínhamos uma esperança, no fim do ano passado, nós estávamos com uma esperança muito grande, deu uma melhorada muito grande, setembro, outubro, mas, de repente, a previsão que o ministro Barroso fez na época das eleições, as eleições foram adiadas, foi com base em estudos científicos, etc. E havia essa tendência da queda da curva, que houve efetivamente. Tanto é que nós estávamos bem animados naquela situação. Fizemos uma eleição. E a experiência, presidente? A experiência de 2020 ensinou algo para a Justiça Eleitoral? Por exemplo, há quem responsabilize as eleições de 2020 para o retorno daquela onda. Quando se chegou em outubro, novembro e dezembro, foi baixando, né? E depois da eleição, enfim, se começou a voltar os casos no Brasil todos. É óbvio que era um período de férias, de festas, de Natal e tudo, mas teve quem culpou e responsabilizou o processo eleitoral, os comícios que não podiam, mas foram realizados, enfim. O que é que se aprendeu da experiência de 2020 que a Justiça Eleitoral, para combater a pandemia, enfim, pode adotar a partir de 2022? Eu acho que a Justiça Eleitoral fez o papel dela. Nós tivemos que tomar medidas fortes, inclusive foi decisão do TRE da Paraíba, por maioria, mas ficou firmada a impossibilidade da realização de comícios. Mas você veja, eu não atribuo essa questão dessas ondas à própria eleição, até porque nós tivemos países que estão evoluindo independente de eleição. Não tiveram eleição, então com a onda variando. Há uma variante muito grande em vários países do mundo, quer dizer, então não é esse o fator. A eleição pode ter contribuído de alguma forma, mas não é o fator determinante disso. Você veja que as pessoas continuam hoje, independente de eleição, de qualquer coisa, aglomerando, mesmo sabendo que não podem. As pessoas, há um clamor público dos governantes, e eu acho que tem que ser atendido, de que as pessoas devem respeitar as normas, pelo menos essas normas. Se nós respeitássemos essas normas, talvez essas ondas não existissem mais. Mas, independente do que ocorre, as pessoas parecem, os jovens principalmente, estão achando que não existe, ou que a coisa não é séria. E não estão levando a sério. Então, está havendo aglomerações, vocês veem todo dia na imprensa, inúmeras festas, com várias pessoas sem uso de máscara, sem nada, sendo paralisadas, porque
A polícia consegue descobrir ou alguém denuncia, a polícia vai lá e suspende aquela festa e, na verdade, toma as medidas necessárias para evitar maiores problemas para todos nós, para toda a população. Para você que ligou o rádio agora, ou assiste pela televisão, pelas redes sociais, o Arapuã Verdade de hoje está recebendo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Joás de Brito. Desembargador, as eleições gerais de 2022 serão, de um modo geral, as primeiras sem as coligações, mas a Câmara do Deputado fala que pode haver mudança. Qual é o prazo que deve haver mudança ou o senhor acredita que teremos eleições gerais sem coligações partidárias? Se houver mudança, isso vai depender da legislação, efetivamente. E a legislação teria que ter no mínimo um ano antes das eleições, respeitar o princípio da anualidade, né? Então, teria que ter no mínimo um ano antes de ser aprovada uma alteração para que haja para deputados, no caso, as coligações, as permissões de coligações. Nesse ano agora, não houve coligações para vereadores, só podia para chapa majoritária. Então, se houver modificação da legislação, terão que fazer nesse próximo ano, porque as eleições serão em 2022. Felipe Nunes quer fazer uma pergunta ao senhor. Presidente, boa tarde. Há diversas ações no Brasil e na Paraíba também para investigar supostas irregularidades na cota de gênero nas eleições do ano passado. Como é que o TRE da Paraíba vai se comportar diante dessas ações que porventura chegarem à corte e qual a sua avaliação sobre essas irregularidades? Cleuso, é uma coisa que eu não vou pedir desculpas, mas não vou poder me pronunciar, até porque já tem um caso julgado na Paraíba. O primeiro caso, acho, salvo engano, foi na região de Itaporanga. Um juiz julgou uma questão dessa natureza e isso vai ao tribunal. Então, nós vamos ter que nos pronunciar oficialmente sobre essa situação. E aí é uma matéria que o tribunal terá que tomar uma decisão brevemente. Acredito até que esse recurso deve estar para chegar ao TRE, se não já chegou, porque tem a tramitação lá no primeiro grau, mas já houve a sentença do juiz já há algum tempo, tem o prazo para recurso, a parte para contrarrazoar, e deve talvez já tá chegando, se não já chegou no Tribunal Regional Eleitoral. Vai ser distribuído para um relator e essa matéria será brevemente apreciada no tribunal. Gutenberg Cardoso. Eu fiz a pergunta, eu acho que o desembargador não entendeu bem. Eu vi recentemente alguma notícia vindo do TSE dizendo que as próximas eleições já terão mais aprimoramento na velocidade e mais segurança. O senhor já falou de várias seguranças, mas na velocidade, aqui no caso da Paraíba, a gente sabe que fecharam algumas comarcas aí, isso afeta também a logística da rapidez das apurações no próximo ano? Gutenberg, essa questão de aprimoramento, nós temos procurado sempre fazer isso. Eu acho que cada presidente que entra procura aprimorar o sistema de apuração e a rapidez no resultado das eleições. Eu também fiz isso e consegui, inclusive, no segundo turno, ser o primeiro, o primeiro a proclamar o resultado aqui do segundo turno da capital de João Pessoa, no caso. E nós tivemos o quê? O pessoal do TI procurou efetivamente e vem procurando cada vez mais incrementar essa situação. Da mesma forma, o tribunal do TSE. O TSE também trabalha com esse. O pessoal do TI é um pessoal muito técnico, são pessoas altamente gabaritadas, que são do quadro do TSE e que vivem procurando meios de sofisticar cada vez mais as eleições e dar um resultado cada vez mais rápido. O Arapuã Verdade de hoje conversou com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargador Joás de Brito. Nosso muito obrigado e nossa gratidão e boa tarde de quarta-feira, desembargador. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. Parabéns pelo brilhante programa que vocês têm, programa que mantém a população bastante informada. Um abraço, boa tarde e agradeço e continuo às ordens sempre. Tá aí o desembargador Joás de Brito, aqui no Arapuã Verdade de hoje.